Ok. Bom, então agora nós estamos com a professora Thaís Jordão, da USP, título da palestra do Ensino Público, Análise Funcional. Thaís, muito obrigada, viu? Um prazer ter você conosco e pode começar. Obrigada, Cecília. Obrigada, Ana. Primeiramente, também muito obrigada pelo convite. Eu fico muito contente e, na verdade, dos últimos que eu recebi para falar, foi um dos únicos que eu aceitei, porque eu andei meio distante, assim, ocupada com outras coisas. Mas é um grande prazer estar aqui, compartilhar com vocês um pouquinho da história desde a minha formação. Então, eu vou tentar, resumidamente, claro, contar um pouco de como foi a trajetória e depois contar um pouquinho de onde eu me enfiei para pesquisar, que é o que eu faço atualmente. Então, essas páginas que eu trouxe aqui para compartilhar com vocês é porque tem umas fotos. Para mim foi até super legal rever as fotos. Tudo começa. Vocês estão vendo, apesar de pequeno, as fotinhas aí que aparecem no Google? Sim. Então, tudo começa nessa escolinha aqui, ó, com portão pichado, que é a Escola Estadual João Batista Leme, em Rio Claro, aqui no interior de São Paulo. É perto de São Carlos, onde eu trabalho atualmente, coisa de 70 quilômetros. Então, foi ali que eu nasci e foi nessa escola que eu estudei, e a gente chamava essa escola, inclusive, de Batistão Escola Padrão, que foi na época da reestruturação das escolas estaduais, né? E apesar de ser uma escola pública, hoje eu entendo que era uma escola muito boa, que estimulava bastante os estudantes, mesmo que talvez faltasse alguma espécie de apoio familiar para outras pessoas, que não era o meu caso. E lá, né, como eu comentou no meu resumo, felizmente eu acabei me deparando com o Sérgio Pedroso, que era um professor de matemática, do curso de matemática, né, para todas as séries. E a maneira como ele ministrava as aulas, assim, era muito diferente do que todos os outros professores das outras áreas. E aquilo me chamou muito a atenção, porque era uma coisa muito apaixonada, assim, como ele comentava dos conteúdos que estavam sendo desenvolvidos, e aquilo naturalmente começou a chamar a minha atenção. Eu falei, mas, poxa, isso aí parece ser muito interessante. E aí eu comecei a me aproximar, sempre tive esse hábito de procurar saber coisas que me causam curiosidade. Assim, comecei a me aproximar, ele viu que eu gostava muito de todas as matérias básicas, né, oferecidas ali no ensino médio. A que eu mais gostava era matemática. Português eu achava muito estranho por causa das regras, assim, era uma coisa que eu não identificava muito, porque sempre tinha muita exceção. E eu falava, poxa, mas regra é regra, por que tem tanta exceção? Não cabia na minha cabeça, assim. De qualquer maneira, o Sérgio meio que me adotou, assim, do ponto de vista de orientação, me levou a prestar as Olimpíadas Brasileiras de Matemática, porque ele fazia parte de algum braço ali de aplicação de provas, mas fato é que eu nunca tive grande sucesso, não. Apesar de ter passado para a segunda fase da Olimpíada, nunca foi muito, muito à frente disso. Mas mesmo assim eu gostava. E eu não sei se ainda continua assim hoje em dia, mas as escolas estaduais de Rio Claro recebiam um número X de inscrições para o vestibular. E a escola tinha recebido, eu acho que 5 inscrições para a FUVEST e 5 para a VUNESP. E eu não tinha muita condição financeira de pagar as inscrições de vestibular, que eu acho que naquela época era coisa de 100 e pouco, não sei se continua da mesma forma. E eu queria fazer, porque queria fazer faculdade, que falavam para mim que faculdade era muito importante. Falei, bom, vou fazer de matemática, porque na minha cabeça só existiam essas áreas básicas do ensino médio para que eu pudesse seguir uma carreira. Eu acho que até aquele ponto eu nunca tinha parado para me perguntar, por exemplo, o que um engenheiro civil fez para chegar a ser um engenheiro ou uma engenheira civil. Então, não existia muitas possibilidades assim na minha cabecinha, e lutei para conseguir uma tal inscrição para prestar o vestibular. E aí acabei ganhando uma das inscrições na VUNESP e uma da FUVEST, e aí eu tinha dinheiro para uma inscrição. Prestei na UFSCar, aqui em São Carlos.
E na FUVEST eu, infelizmente, não passei nem para a segunda fase. E na VUNESP eu fiquei lá na lista de espera, bem para trás, assim. E aí eu lembro que no dia, minha mãe correu chamar eu na cama num domingo que tinha saído, né, a lista de aprovados no vestibular, e eu estava na posição, eu acho que 76, 78, e ela toda animada que tinha saído na Folha de São Paulo a lista de aprovados. Aí eu lembro que eu acordei e falei, nossa, passei. Aí a hora que eu fui ver, eu falei, não, eu não passei. Precisam desistir 2 turmas para que eu consiga uma vaga. Mas aí ela falou, não, vamos levar os documentos no dia da inscrição, vai que dá certo, tá bom? Aceitei a proposta. Aí chegamos na Unesp e eu lembro que tinha escrito num quadro, assim, que posição que estava sendo chamada. E estava na 74. Quando eu vi aquilo, aí meu coração explodiu. Aí eu falei, ai meu Senhor, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. E deu. Daquela última lista, eu fui a última a ser chamada. E aí o terror não foi menor depois disso, porque eu senti um baque muito grande na primeira semana, por conta da bagagem das pessoas, aparente bagagem das pessoas que estavam na mesma turma que eu. E aí eu entendia que não, então agora eu vou ter que correr atrás do prejuízo, talvez estudar muito, muito, muito coisas que eu não tinha visto, e para que dê pé. E felizmente, assumindo essa postura, realmente isso aconteceu. Lá, a partir do 3º ou 4º ano de graduação, parece que a minha bagagem ela já estava mais equilibrada, né, com a da turma. E aí houve o interesse, a iniciação científica. Eu adorava essa história de pesquisar coisas. Desde muito cedo eu ia para o centro cultural e pesquisava coisas, adorava fazer trabalhos de pesquisa. E aí eu me arrisquei e o mais comum, assim, pelo menos como estudantes de graduação que a gente tinha contato, era fazer uma iniciação científica em topologia, porque 3 ou 4 docentes eram da área de topologia. Então aí eu comecei a fazer com a Alice Kimi, que é uma professora aposentada da UFSCar e que passou a trabalhar lá na Unesp de Rio Claro, uma excelente professora. E ela também tinha essa coisa de, parece que paixão pelo que ela fazia e cativava demais, né? E aí toda a minha graduação eu passei fazendo iniciação científica sem bolsa, porque infelizmente eu tive um contratempo em álgebra linear que foi um terror no meu segundo semestre, que aquilo não entrava na minha cabeça, talvez por ser muito abstrato, eu não estava habituada a raciocinar assim de forma tão abstrata. Então eu tinha ali não era uma reprovação, era quando você vai para recuperação. Mas ainda assim não pegava bem, aparentemente, ter isso no currículo. Então eu nunca consegui nenhum tipo de financiamento, assim, de bolsas para fazer iniciação científica. Mas isso não era um problema, eu fazia porque eu gostava, então eu fazia de maneira voluntária. E aí quando chegou o último ano, vem aquela história, né? E agora? O que eu vou fazer? Depois de muita briga com a família queria que eu fizesse licenciatura, e meu coração dizia que eu devia fazer bacharelado, porque eles diziam que eu ia ficar sem emprego. E, enfim, segui no bacharelado, apesar de ter feito todas as disciplinas da licenciatura, exceto estágio, no último ano. E aí eu falei, lá para frente eu decido o que eu vou fazer. E aí eu vim fazer curso de verão no ICMC, porque falavam da pós-graduação, que também era algo que eu desconhecia, que existia, eu nunca parei para perguntar como que docente na universidade chegava ao cargo de docente universitário. E vim fazer um verão aqui no ICMC de álgebra linear. E aí uma das primeiras aulas, o pós-doutorando que estava ministrando o curso, foi mostrar que todo espaço vetorial possui base. E aí, a hora que eu vi a demonstração, que ele falou num tal de lema de Zorn, eu fiquei doida. Aí eu fui internet, lema de Zorn, eu quero entender, entender, entender. Eu achei a coisa mais linda do mundo. E algum start ali deu que foi a melhor disciplina que eu tinha cursado até o momento, a tal da álgebra linear no curso de verão do ICMC. E naquela época, quando alguém fazia o verão do 3º para o 4º ano da graduação e tinha um bom desempenho, existia grande chance que, se essa pessoa voltasse no verão seguinte para fazer aí função de variável complexa,
e fosse bem também de passar no programa de mestrado com bolsa. E não existia outra possibilidade para eu fazer algum tipo de pós-graduação sem bolsa. E aquilo me deixou muito contente e me deu um gás muito grande para o 4º ano de faculdade, que aí foi quando eu digo que realmente eu desabrochei para a área. E meu orientador na época de iniciação científica, ele não compartilhava muito da ideia de eu vir para o ICMC fazer meu mestrado, porque na época só havia um professor de topologia que orientava e ainda selecionava muito bem as pessoas que orientaria, e era muito difícil fazer com que ele aceitasse uma orientação. Diante disso, eu falei, a opção seria ir para Rio Preto, mas Rio Preto não tinha doutorado na época, e me diziam o seguinte, se você for para um lugar que não tem doutorado, você vai ter que buscar fazer doutorado em outra instituição, talvez seja mais difícil essa migração. E aí eu pensei, falei, dane-se, eu vou para o ICMC, mesmo que eu não vá estudar topologia. Que nessa época eu tinha para mim o seguinte, olha, de tudo que eu vi na graduação, dificilmente algo não vai me agradar para eu continuar estudando. Eu não tinha nenhuma paixão particular, eu amava análise, eu fiz um curso de lógica, tinha lógica na graduação, que foi assim estupendo, eu amei aquilo, mas eu tinha um pé atrás com equações diferenciais, não era algo que me agradava demais, mas ok. E aí, nesse caminho, eu encontrei o Valdir Menegato, que é meu ex-orientador, por conta de uma apostila de álgebra linear que ele escreveu. E aí eu fui lá conversar com ele, muito ingênuo da minha parte, e como eu gostei muito da apostila, eu fui pedir para ele autografar a apostila. Imagina a menina do interior chegando no curso de verão do ICMC. E aí eu lembro que ele deu risada, e a partir disso a gente começou a conversar era MSN, eu acho que na época. E eu aproveitei todo aquele ano para ficar tirando dúvidas de como era, como deixava de ser o mestrado, como talvez eu devesse me portar do ponto de vista de pesquisa, etc. E ele acabou me orientando então no mestrado. E sempre gostei muito da relação com ele, apesar de não ter nenhum tipo de relação pessoal, ela era muito profissional. E aí no doutorado então eu pensei, puxa, eu quero continuar estudando isso, mas eu passei por uma crise assim, no sentido de que será que é isso mesmo que eu quero fazer? Porque eu não sei, na minha experiência, né, tanto no mestrado quanto no doutorado, lá no final, depois que muita coisa já está feita, eu parei para pensar assim, passei por uma crise existencial, né? Será que isso é relevante? Será que o que eu fiz realmente tem algum impacto? Poxa, o que eu fiz qualquer um faz. E com o tempo eu fui entendendo um pouco melhor essa dinâmica, mas enfim, passei por essa crise. E pensei em mudar de área, né? Também pensei, eu falei, poxa, eu acho que eu vou tentar aplicar meus conhecimentos na engenharia aeronáutica. É uma coisa muito que eu gosto demais, e quem sabe eu vou tentar fazer um doutorado lá. Aí surgiu a oportunidade de fato fazer um doutorado lá, pedir uma bolsa, FAPESP, e ser orientada por um docente da aeronáutica. E aí eu lembro que eu cheguei para o Valdir, que era meu orientador de doutorado, eu falei, Valdir, é o seguinte, eu estou pensando, talvez, fazer o doutorado na aeronáutica, mas eu não sei se eu quero deixar matemática. Você topa submeter um projeto para a gente conseguir apoio financeiro, né? Ao mesmo tempo que eu peço um apoio lá, depois eu vejo qual sai e eu decido. Aí ele olhou para minha cara e falou, não, eu só vou pedir uma bolsa, a gente só vai submeter o projeto se você tiver certeza do que você quer. Então, você quer ficar aqui, eu vou submeter, a gente manda. Caso contrário, não. Aí eu passei uma semana batendo cabeça e aí até que eu decidi, eu falei, não, então eu quero continuar meu doutorado na matemática. E assim foi. E cada vez eu fui amadurecendo mais, porque eu entrei muito cedo, né? Eu entrei com 17 anos na faculdade. Eu acredito que isso também tenha tido um impacto na demora da minha maturação, assim. E aí fiz o doutorado, queria muito ir para o exterior, porque eu via que aparentemente era muito importante, mas eu tinha um pavor enorme de andar de avião, então isso ao mesmo tempo me bloqueava.
E o próprio Valdir, uma vez ele disse para mim assim, essa história de coorientação, de orientação, não é minha praia. Ou eu oriento ou outra pessoa orienta. Então, nessa eu deixei de lado a ideia de ir para o exterior temporariamente. Assim que eu terminei o doutorado, foi bastante complicada a vida, porque não, apesar de estar tendo alguns concursos públicos para vaga de professores nas universidades, nenhum dos lugares me agradava, assim. Porque meu sonho sempre foi o ICMC ou o IME. Eu sonhava, falei, nossa, quem sabe um dia, imagina eu trabalhar no INPA. Eram sonhos muito grandes, assim. Até que depois de poucos dias, né, eu fiz um pedido de pós-doutorado também junto com o Valdir, já não tinha mais bolsa de doutorado, não abria o concurso nesses locais que eu achava que eu queria. Aí eu entrei em desespero, porque daí eu já não tinha mais como me sustentar financeiramente assim. E aí nessa eu comecei a prestar concurso para professora substituta e eu queria fazer o pós-doutorado, eu gostava daquilo, eu queria continuar pesquisando. Então aí eu comecei a fazer o pós-doutorado voluntariamente, né, aqui no ICMC, e dar aulas de substituta na Federal de São Carlos, mas é um campus que tem em Sorocaba. Então, de segunda a quarta, eu me debruçava nos estudos, trabalhava aqui no pós-doc, e aí as aulas estavam concentradas de quinta e sexta em Sorocaba, eu corria para lá quinta de madrugada, dava aula o dia todo quinta, dava aula o dia todo sexta, e voltava no final de semana. Mas começou a ficar inviável a vida, porque eu estava tendo mais custo com as viagens do que com o salário que eu recebia, que eu imagino, na época era coisa de 1.200, R$ 1.300. Aí voltei para São Carlos e disse, eu vou vamos pedir recurso nessa bolsa, a gente tem boas justificativas para eu continuar nesse mesmo centro de pesquisa. E aí a gente pediu recurso e felizmente a bolsa saiu. E aí eu fui curtir, como eu gosto de dizer, a vida doidada, porque foi uma das fases que eu considerei muito boas, que diferentemente da docência, eu só pesquisava, eu recebia um valor equivalente quase a um salário de, de doutora no início da carreira, mas eu só pesquisava, então assim, era fantástico. Nesse percurso, eu sabia que eu tinha que ter uma experiência internacional, até para ter alguma experiência com pesquisadores no exterior, colaboração no exterior, para que eu conseguisse ter um currículo ali minimamente aceitável para passar numa instituição que eu considerasse bacana. E aí eu voltei com essa ideia para o Valdir, que nessa época ele era daí supervisor de pós-doutorado, falei, poxa, eu quero ir para fora, fazer um estágio, assim, assado. Aí ele disse para mim o seguinte, não, então vamos fazer, vamos escrever um projeto, sugeriu alguns nomes de pessoas que trabalhavam com coisas laterais, e aí eu fui. E aí eu fui para a próxima abinha aqui do meu computador, que é a Missouri State University, que causou muita piada entre meus colegas, porque ela fica na cidade de Springfield, por conta dos Simpsons, né? Aí eu tive que enfrentar todos os meus medos, meu medo de andar de avião, meu medo de falar a língua inglesa, porque eu nunca consegui frequentar uma escola de inglês por achar muito tediosa, então eu sabia que eu ia ter que enfrentar e aprender na marra no dia a dia. E também foi um dos melhores períodos assim pós-doutorado que eu tive. Não frequentava grandes grupos de brasileiros e brasileiras que estivessem lá, mas participava muito das atividades do departamento, fiz muitas amizades com professores mais velhos que trabalhavam lá e com áreas correlatas a que eu estava pesquisando na época. Aí, findado esse estágio, eu voltei para o Brasil e, coincidentemente, abriu um edital para o ICMC com 3 vagas. Aí quando eu vi aquilo, eu falei, caramba, será que agora vai dar certo, finalmente? Eu fiquei muito otimista, apesar de saber que é muito difícil, porque a concorrência estava grande, apesar das 3 vagas.
E aí eu fui meio desiludida, mas já que eu estou na cidade, por que não me preparar bem e ir lá ver o que que acontece? E aí aconteceu que eu acabei sendo aprovada no concurso, só que eu não acreditava. Eu passei acho que umas 48 horas chorando e ainda a ficha não tinha caído. Mesmo porque como o pós-doutorado eu tinha feito aqui, quando eu passei para essa posição de docente, foi tudo muito estranho. Até eu me ambientalizar, entender que aquelas pessoas que ministraram cursos para mim agora seriam colegas de departamento e não professores e professoras, mas foi muito bacana. Contudo, a demanda de trabalho foi um certo problema no início, porque tem que dividir, né, a, o dia em várias frentes de atuação, diferentemente do que era no doutorado, no pós-doutorado, que era uma coisa só que eu fazia, no máximo uma aula ou um estágio. E com o tempo, eu acho que as coisas foram ficando mais fáceis, né? E aí chegou um momento que eu senti que estava na hora de eu sair de novo para o exterior, mas agora eu queria ir para um outro país. E tinha na área que eu estudava um pesquisador muito famoso e muito bom. Tinha não, tem, né? O Sergei Tikhonov. E aí, pesquisando sobre ele, eu falei: quer saber? Eu vou fazer o que eu fazia lá na graduação. Eu vou mandar um e-mail para ele, vou falar que eu tenho interesse de trabalhar com ele e vamos ver o que que acontece. E aí foi o que eu fiz. Ele me respondeu, marcamos uma conversa pelo Skype. Eu tinha algumas ideias de projeto. Eu falei: então, eu estou querendo ir trabalhar nisso, nisso, nisso. Eu vou com financiamento daqui, eu vou pedir uma bolsa daqui. O que que você acha? Ele falou: beleza. Ele, para quando? Era, acho que outubro, né, de 2017. Eu falei: o mês que vem. Aí ele arregalou um olho: o mês que vem. Eu falei: isso, pode ser? Ele: pode, então. Beleza, saiu o resultado da bolsa, eu acabei indo agora para a próxima, minha, né, o CRM, Centre de Recerca Matemática, em Barcelona. Esse centro ele fica dentro, né, da Universidade Aberta de Barcelona, mas é um centro totalmente financiado pela Catalunha. E aí, quando eu cheguei lá, o centro é maravilhoso, ele exala matemática, assim. O Serguei, conhecer pessoalmente, discutir com ele matemática, apesar de eu ter me sentido várias vezes, caramba, eu não sei nada de matemática, assim, porque ele tinha uma bagagem fantástica, mas isso me motivou, falei: não, agora eu vou aprender muito mais. E depois, quando eu cheguei aqui no Brasil de volta, algumas pessoas perguntaram onde que eu tinha ido e tal, aí eu falei que eu fui para esse centro, aí uma pessoa virou para mim e falou assim: caramba, esse centro é bom, né? Ele é tipo um IMPA lá em Barcelona. Aí a hora que eu vi isso, eu falei: caramba, então acho que eu realizei meu sonho de ter ido para o IMPA, entre aspas, né? Eu fiquei muito contente. Foi uma experiência maravilhosa. E aí eu voltei com gás total para continuar trabalhando aqui no ICMC e já tinha dado, então, o tempo também do meu estágio probatório. Então, foi tudo, foi um fechamento de ciclo, assim, e aí finalmente terminou o probatório. Só que a vida não foi tão fácil assim, né? Eu encontrei muitos percalços e acho que talvez até por eu ter essa coisa de conversar muito com as pessoas, mas ter o hábito de ser muito, muito, muito independente, achar que, sei lá, eu não tenho apoio das pessoas, então eu tenho que fazer tudo por mim mesma. Mas de qualquer maneira, esse foi sempre um ponto positivo também, né? Que talvez se não fosse essa postura, eu não sei se eu teria trabalhado com esse pesquisador nesse centro, que é algo assim que para quem é da área, né, que essas coisas são de área, para quem é da área, é o que tem de melhor para ser trabalhado. Então isso até acabou com que fizesse com que a minha autoestima melhorasse assim quando eu voltasse para cá. E essa coisa da autoestima também, ela muito provavelmente ela está associada ao montante de bons pesquisadores e pesquisadoras que tem no ICMC, né? Então, não que exista ou existiu uma pressão explícita para pesquisar muito bem, trabalhar muito bem, mas naturalmente a gente se compara, né, com os nossos pares, assim. Então, eu colocava muita pressão em mim. E esse último estágio, pós-doutorado que eu fiz lá, né, ele foi muito importante para colaborar até com essa parte de maturidade pessoal, assim.
Bom, de qualquer maneira, vamos à matemática, então, que eu já contei basicamente um resumo de como foi a carreira. Aí agora eu volto aqui para o meu quadrinho, tudo bem? Vocês estão ouvindo, né? Eu nem perguntei, vocês podem me interromper, eu esqueci de avisar, mandar no chat, qualquer coisa, Tá bom. tá bom? Bom, então aí o que acontece? No doutorado, e aí eu coloquei aqui, né, do ensino público a análise funcional, por conta de que foi justamente para essa área que eu fui me arriscar, quando eu entendi que talvez não desse para continuar na topologia algébrica. E aí, o que o Valdir propôs para mim, que foi o que ele propôs para eu estudar no mestrado, tinha íntima relação com o que a gente chama dos espaços de Hilbert de reprodução. Espaços de Hilbert de reprodução. Ainda bem, porque foi uma coisa que eu gostei demais de ter estudado. E aí, o que são esses espaços de Hilbert de reprodução? São espaços de Hilbert, né? Então, ali são espaços vetoriais com um produto interno, que fazem com que eles sejam completos com a norma induzida por esse produto, mas eles são gerados, de certa forma, por uma função de duas variáveis, definida num conjunto não vazio. Eu vou colocar valores reais, mas dá para considerar essa função de duas variáveis a valores complexos. E aí você pega essa função de duas variáveis aí, definida num cartesiano do conjunto com ele mesmo, e se ela tem determinadas propriedades, que a gente chama de positividade definida, ou seja, é equivalente a dizer que a forma quadrática associada a ela é não negativa, ou quando que é olhar para a matriz K de xi, xj, você pega o número natural n, né? Pega n x's aí no teu conjunto x, e aí você olha para essa matriz, né? A entrada K de x1, x1, K de x1, x2, K de x1, x3 e vai embora. Essa matriz, ela é não negativa definida. Muito bem. E aí, considerando então essa função de duas variáveis com uma propriedade dessa, tem um teorema muito famoso nessa área de estudo que diz, olha, associada a essa função de duas variáveis, existe um único espaço de Hilbert de reprodução. E esse espaço ele é interessante por quê? Porque ele faz o seguinte com essa função de duas variáveis. Quando você considera ela com uma variável fixada e a outra rolando aí em x, essa função de uma variável, ela está nesse espaço de Hilbert, e além disso, todas as funções desse espaço de Hilbert, elas de certa forma têm o valor aplicado a um ponto do domínio reproduzido pelo produto interno daquele espaço. Então, basicamente, você consegue escrever f de x, né, a função do ponto dela, como o produto interno nesse espaço de Hilbert de reprodução. E esses espaços, eles são muito importantes, principalmente, que depois eu fui descobrir, em concepção de algoritmos muito utilizados em inteligência artificial. Eles são utilizados para gerar espaços de funções interessantes o suficiente para a gente conseguir fazer inferência a respeito em função, né, de dados inicialmente. Então, a ideia desses algoritmos é basicamente uma generalização do método dos mínimos quadrados, mas num ambiente muito mais complexo. E aí, o que a gente fazia com esses espaços? Claro, dependendo do conjunto X com quem eu estou trabalhando aqui, ou hipóteses extras que essa função porventura venha a satisfazer, que propriedades as funções desse espaço têm? Por exemplo, se essa função de duas variáveis k, ela é diferenciável, num sentido que tenha algum tipo de razoabilidade ali no contexto que eu estou estudando. Será que as funções desse espaço, elas carregam essa propriedade? Afinal, a gente tem essa propriedade de reprodução, a gente consegue reproduzir aí o valor da função no ponto através daquele produto interno. Será que eu não consigo reproduzir a derivada, então? Então, esse acabou sendo um tipo de problema que eu abordei no mestrado e no doutorado.
Na verdade, esse tema, né, ele se encaixa tanto na parte de análise funcional, como também no que a gente chama de teoria da aproximação. Mas, de qualquer maneira, usa-se muita ferramentalha de análise funcional no contexto desses espaços de Hilbert de reprodução. Bom, e aí isso acabou sendo que eu trabalhei majoritariamente no doutorado, e quando eu fui para o pós-doutorado, o primeiro dele nos Estados Unidos, que eu conheci um chinês, que já é naturalizado norte-americano, né? O Xingping Sun, que estudou com meu ex-orientador na Universidade de Austin. E aí esse senhor muito simpático começou a trazer determinadas questões relacionadas ao projeto que eu tinha proposto, que tinha relação com os espaços de Hilbert de reprodução, mas questões voltadas principalmente para a teoria da aproximação. Então agora, como ele é especialista desta área, ele começou a colocar o seguinte: olha, se você usar isso aqui, dessa teoria, para resolver aquele problema, será que não pode dar certo? E aí foi no problema que eu me debrucei com ele, e de fato deu. E foi muito bacana, porque nesse momento acabou acontecendo uma conexão entre duas áreas que, a priori, elas eram consideradas disjuntas. Então, a gente acabou desenvolvendo uma nova técnica para resolver determinados problemas da área que eu atuava antes, e nesse meio de caminho, eu comecei a estudar muito mais sobre esses problemas associados à teoria da aproximação. E aí esse problema, os problemas, na verdade, tratados por essa área, de maneira bem simples, eles estão aqui nesse slide, foi de uma palestra que eu dei para o seminário da graduação aqui no ICMC a semana passada, que eu aproveitei. Então, o tipo de problema abordado por essa área, basicamente, é esse que está exposto no slide. Você tem o seguinte: você pega um conjunto de funções definida num conjunto A, não vazio. E aí você considera uma função definida nesse conjunto A também. A questão clássica é o seguinte: é possível a gente encontrar uma combinação linear de algumas funções que estão ali no conjunto φ, de tal forma que essa função inicial que eu peguei aleatoriamente, ou que eu quero estudar ela por algum motivo, possa ser aproximada por essa combinação linear de funções? Então, a questão em si ela é simples, mas a resposta pode não ser tão simples, por conta de que essa questão, né, ela acaba trazendo outras duas questões, que são quem que é esse conjunto de funções que eu quero considerar para aproximar a minha original, e ainda qual é a noção de proximidade, o que é próximo o suficiente para mim. E aí, nesse tipo de estudo, com ferramentas muito avançadas hoje, mas que surgiram mais ou menos na década de 70, né? A gente tem, eu vou pular esse aqui um pouquinho, a gente acaba transferindo o problema, então, para o seguinte: olha, vamos definir uma ferramenta que nos ajude a medir essas coisas, também baseada aí traga a essência do que é essa tal de boa aproximação. E aí a gente define aqui o operador melhor aproximação, que ele faz o seguinte, ó. Você pega aquela tua função inicial que você queria aproximar e considera, nesse caso, eu estou considerando aqui os polinômios. Então, aquele meu A inicial faz de conta que é um intervalo fechado da reta. A minha função aí, f, pode ser uma função contínua. E aqui eu tenho uma combinação linear dos monômios, de grau 0, 1, 2 até n. E aí a gente olha para a distância dessas duas funções no espaço das funções contínuas. Então, se eu quero achar uma função que é uma combinação linear dos monômios que aproxima bem o suficiente a minha função, ora, vamos considerar então, a menor não é bem menor, né? É que eu tinha preparado aqui uma palestra para as pessoas do primeiro, segundo ano de graduação. Então, eu falei o ínfimo como sendo menor, mas não é menor. Então, o ínfimo dessas diferenças. Você pega a função, joga uma combinação linear dos monômios, calculo.
pego a mesma função, outra combinação, concluo, e pego o ínfimo desses valores. Então, fica ilustrado, de certa forma, que essa é uma ferramenta que pode auxiliar naquele tipo de estudo, e de fato auxilia, mas em outros contextos muito mais complexos, que não o espaço das funções contínuas necessariamente. E aí, nesse caso particular, claro, a gente tem resposta já para esse tipo de problema, né, que é o teorema de Weierstrass, que diz que toda função contínua pode ser aproximada uniformemente por polinômios. Também tem a versão notório, e aí vai embora. Então, esses são os casos mais simples da teoria, mas ela ainda continua sendo desenvolvida em contextos muito mais abstratos, onde o conjunto de funções que eu uso para aproximar não são polinômios, são coisas muito mais complexas, tá? E aí continuei, né, batendo nessa área, até que eu decidi fazer o meu segundo pós-doutorado, e aí nessa toada de teoria da aproximação, foi quando eu encontrei os trabalhos desse pesquisador, né, o Sergei Tikhonov, faltou um H aqui no meio, Tikhonov. E quando eu também fui com o meu projeto lindo, maravilhoso, Teoria da Aproximação, quando eu cheguei lá, ele começou a colocar algumas questões relacionadas à análise de Fourier. E aí, de novo, eu olhei tudo aquilo e falei, caramba, isso é bonito, hein? E aí comecei a me envolver também com um pouco da área de análise de Fourier. E aí acabei me deparando nesse tempo que eu estive lá no CRM, com um teorema, né, num livro, deixa eu já trazer o teorema aqui, que é esse tal de teorema de Titchmarsh. E quando eu vi o teorema e as discussões que eu tinha com o Sergei, eu entendi que era possível extrapolar assim, aquele teorema em outros contextos muito mais abstratos e que talvez não tivesse uma grande complexidade, mas as adaptações seriam necessárias. Talvez nenhuma um grande desenvolvimento de uma nova ferramenta para resolver o problema. E aí eu comecei a trabalhar nesse problema. Aqui o teorema está muito feio, ele está bem estranho, mas basicamente o que o teorema original de Titchmarsh diz é o seguinte, olha, se você tem uma função que é Lipschitziana, então você consegue inferir como que decresce a transformada de Fourier dessa função na reta, isso para funções na reta. E, de certa maneira, como ele só faz o caso P igual a 2, né, ou seja, o espaço das funções de quadrado integrável, o teorema dele é um C e somente C, no sentido de que se você sabe que a transformada de Fourier decai dessa maneira, tentei só marcar o azul aqui, não consegui, então você vai ter a informação que a tua função ela é Lipschitziana. E aí, quando eu olhei para isso, eu tinha conhecido aí uma classe de funções que eu estou chamando aqui de φ, que de certa forma, para esses conceitos de estudo de funções Lipschitz, ela estendia a noção de função polinomial, no sentido de que, vou colocar aqui no cantinho esquerdo, né? Quando a gente define uma função Lipschitziana, a gente usa um parâmetro t elevado a beta, ou a distância de dois pontos aqui, x menos y, elevado a um beta, em geral que está entre 0 e 1. E aí veio a ideia, então, ora, se eu não quiser considerar esse tipo de função t elevado a beta para definir a minha função, ou a minha noção de Lipschitz, será que eu consigo estender esse contexto que contemple outros que são interessantes na área? E aí veio a ideia de considerar essas funções majorantes, né, que aqui eu estou chamando de φ, que quando a gente define essa classe de funções majorantes, um caso particular delas são as funções da forma t elevado a beta utilizadas lá na definição de funções Lipschitzianas. E aí com isso surgiu a ideia, então, vamos definir os espaços Lipschitz generalizados e vamos ver se o teorema de Titchmarsh continua valendo para essa nova classe de funções. E ainda, num contexto mais geral, não vamos trabalhar com funções na reta, não, vamos para o espaço euclidiano agora. E aí, nesse meio de caminho, estudando as técnicas, como era na reta, como deixava de ser, apareceram resultados belíssimos, né?
que traziam informações de quando a transformada de Fourier de uma função existe, que são hoje o que eu conheço, os teoremas de Pitt. E com toda essa bagagem sendo construída, eu vislumbrei que o problema não era tão simples e que ainda seria possível uma adaptação, mas usando uma ferramentalha mais robusta e alguns novos resultados que tinham sido provados, coincidentemente ou não, talvez não tenha sido com tanta coincidência assim, pelo meu supervisor na época, que era o Sergei Tikhonov. Então, aí eu me debrucei sobre esses problemas e estendi né, essa versão do Teorema de Lipschitz. Quando a gente olha para isso... Desculpa, Thaís, se puder fazer um fechamento. Ah, sim, eu estava marcando aqui. E aí, o que acontece? Essa versão do teorema, ela trata basicamente do que o teorema de Titchmarsh originalmente trata. Ora, se você sabe que uma função é suave o suficiente no sentido de ser Lipschitz naquele sentido, então, de certa maneira, você tem um comportamento aqui para a transformada de Fourier que mostra como ela decresce de certa maneira. E, reciprocamente, se você sabe como ela decresce, mas tendo essas diferenças, respeitando os espaços de funções integráveis, então ela é suave o suficiente nos espaços de Lipschitz. E aí, esse tipo de resultado levou né, a um novo resultado para a desigualdade do tipo de Riemann-Lebesgue, que dá a estimativa pontual para a transformada de Fourier de uma função, e etc. Bom, então era basicamente isso que eu tinha para contar, e tentar resumir, de certa forma, esse leque né, que foi abrindo em termos de pesquisa com o andar na carreira. Feito. Muito obrigada, Thaís. Alguma pergunta, gente, vocês podem falar, escrever no chat. Obrigada, Lisandra. Eu falei que podia ter me interrompido, mas falei no meio do caminho também. Acho que não tem questões, não. A Cecília, vai falar alguma coisa? Eu vou encerrar a gravação aqui. Parabéns para a Thaís, para a Paula. Trajetória muito bonita da Thaís. Parabéns, Thaís. Obrigada, Cecília.